Oi, seja bem-vindo. Se você está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial, onde eu deixo os meus estudos e proponho algumas reflexões sobre temas ligados ao cotidiano dos psicólogos. O tema que eu escolhi para o vídeo de hoje, psicologia, espiritualidade e religião, é um assunto muito polêmico, cheio de preconceitos e, sem dúvida nenhuma, ele é muito negligenciado na nossa formação. Por conta disso, muitos psicólogos simplesmente ficam sem saber o que fazer quando o paciente traz questões sobre a espiritualidade dele ou quando o psicólogo percebe que as crenças espirituais daquela pessoa é que estão adoecendo ela. Como é muita coisa para ser dita, para ser pensada, eu resolvi dividir esse tema em duas partes. No episódio de hoje, eu vou trazer alguns esclarecimentos sobre a relação da psicologia com a religiosidade, com a espiritualidade e com a religião. No próximo episódio, que eu vou chamar de parte 2, eu vou falar especificamente sobre como a psicologia fenomenológica existencial compreende essa questão da espiritualidade do ser, sobre o que é o divino para o Dasein. Não dá para eu já sair falando sobre fenomenologia e religião sem antes trazer esses esclarecimentos que eu estou trazendo hoje, porque a gente precisa falar a mesma língua e se entender. Um parênteses. Eu sei que tem psicólogos de todas as religiões que me acompanham aqui no canal e eu fico muito feliz porque aqui é um lugar feito para ser livre e democrático mesmo. E eu sei que tem também quem me acompanha aqui e se apresenta profissionalmente como psicólogo cristão ou psicólogo umbandista. Se você que está me assistindo agora é um psicólogo que se apresenta profissionalmente dessa forma, eu vou pedir para você fazer uma forcinha para me ouvir. Eu sei que eu estou correndo um risco imenso de perder inscritos aqui no canal, porque eu vou assumir um posicionamento laico e a favor do que o Conselho Federal de Psicologia determina. Mas mesmo assim eu vou insistir em trazer esse assunto, porque o que é correto precisa ser dito, né? Eu não vou querer impor nada e nem quero agredir ou ofender ninguém. A ideia é contribuir, é trazer para você argumentos para que você possa refletir e fazer boas escolhas na sua vida profissional, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o primeiro esclarecimento, que é fundamental. Eu disse que eu assumo uma postura laica. E eu faço isso porque a psicologia é laica. O que isso quer dizer? Que a psicologia e eu somos ateias? Que a psicologia se opõe à religião? Que ela é contra a espiritualidade? Não, de jeito nenhum. Quando nós dizemos que a psicologia é laica, isso significa que ela tem uma posição imparcial com relação à religião. Significa, nesse caso, que a psicologia não admite a interferência ou a imposição da religião sobre a nossa profissão. Veja que não é uma rejeição. Inclusive, em abril agora, o Conselho Federal de Psicologia reiterou essa postura numa resolução, a 7 de 2023, que é justamente para estabelecer as normas para o psicólogo atuar em relação às crenças religiosas do paciente. Lá, o CFP vai sugerir que o psicólogo sempre leve em consideração a espiritualidade do paciente. Então, que fique mesmo claro que a psicologia é amiga da espiritualidade, da religiosidade, sim, mas ela não aceita a interferência da religião como um viés, como um método para compreender e para atuar com o paciente, ok? Mas, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais, antes a gente vai precisar de mais um esclarecimento agora no que diz respeito às palavras, porque existe uma série de termos nesse contexto que são muito parecidos, né? E muita gente confunde. Por exemplo, religião é uma coisa, religiosidade e espiritualidade são outras. Você saberia diferenciar?
Religião tem a ver com uma doutrina, com uma denominação, sabe? Aquele sistema organizado que estabelece os dogmas, os rituais, que tem os membros professando a mesma fé e seguindo os mesmos rituais. Então, a Igreja Metodista, o Candomblé, a Congregação Cristã do Brasil, a Umbanda, o budismo, o taoísmo, o satanismo, tudo isso são religiões, ok? Esse sagrado, essa força sobrenatural é uma das muitas dimensões do humano que estão à nossa disposição, que fazem parte da nossa vivência cotidiana. Se a pessoa se abre para essa dimensão, para esse lugar, né, que vai transcender o físico, o material, a relação que ela estabelece com essa crença, todas as sensações, os pensamentos e as emoções relacionadas a isso, nós vamos chamar de espiritualidade ou de religiosidade. Existe todo um debate epistemológico aí para diferenciar a espiritualidade da religiosidade, mas na prática eu vi que nos estudos os dois têm o mesmo sentido, que é essa coisa transcendente que tem relação com o nosso ser mais íntimo, com um Deus e com o sentido e com o significado da nossa vida. A espiritualidade ela pode ou não estar ligada a uma religião. Eu, por exemplo, não tenho uma religião, mas a minha relação com o sagrado, com o divino, existe plenamente. Eu não sou adepta de nenhuma doutrina específica, mas eu tenho a minha fé pautada no que eu considero ético, no meu mais íntimo ser. Ou seja, apesar de eu não ter religião, eu vivencio a minha religiosidade. E essa religiosidade, essa espiritualidade, a forma como eu lido, como eu penso, como eu vivencio a minha fé, se a gente olhar de perto e com cuidado, isso vai dizer muito sobre a minha capacidade de autonomia, sobre o meu grau de liberdade, mas principalmente sobre o que eu considero correto, bom e belo para mim e para o meu mundo. Também vai falar sobre o meu grau de integração, sobre o quanto eu coloco em prática as coisas que eu acredito. E veja bem, para poder alcançar esse lugar que traz tanta informação do Dasein, o psicólogo não vai precisar de nenhuma doutrina religiosa, ele não precisa disso. Cada um de nós tem a nossa abordagem para poder trabalhar nesse sentido. É importante que eu esclareça que a forma como eu lido com a minha espiritualidade não pode interferir na forma como eu trabalho, porque isso é uma coisa que diz respeito só a mim, numa relação minha comigo mesmo, com o sentido que eu dou para a minha vida pessoal. Isso tem a ver com as escolhas que eu faço para a minha vida. E a recíproca deve ser verdadeira. A espiritualidade do meu paciente diz respeito só a ele. Não cabe a mim querer mudar o significado disso para ele e nem querer conduzir um atendimento nesse sentido. Se você, enquanto psicólogo, aceita que só eu sei da minha verdade, que só eu sei o que eu vivo e que, portanto, eu posso, por mim mesma, com o seu auxílio, determinar o que é certo e o que é errado para mim, o nome disso é respeito. Mas, quando você coloca as suas questões mais íntimas, como é o caso da sua religiosidade, junto com os seus atendimentos, será que você está mesmo respeitando o ser humano nas suas mais variadas formas de ser? Será que alguém que se intitula psicólogo da religião tal, será que sem ele colocando a religiosidade dele à frente, ele respeitaria o vivido e a fé de um paciente do candomblé ou da pagelança, por exemplo? Eu dei uma passeada pelo site de uma das maiores associações de psicólogos cristãos do Brasil e lá a palavra verdade é relacionada à Bíblia e a Deus. E isso impõe uma limitação do ponto de vista técnico para a atuação do psicólogo, porque ele vai olhar de um viés vertical do eu sou o detentor da verdade e qualquer comportamento que se desvie desta verdade deve ser considerado como inválido. É como se o Bhagavad Gita, o Alcorão ou o Torá valessem menos que a Bíblia. Como se ali nas outras escrituras sagradas não existisse nenhuma verdade. Como se não existisse a beleza da transcendência ali também. Ou seja, a mensagem subliminar é: eu sou religioso e isso influencia na forma como eu vou te ver.
Então, venha sabendo que eu vou olhar para você me utilizando dos preceitos morais da minha religião. E se você não for cristão, nem venha, porque a tua verdade vai valer menos do que a minha. É essa a impressão que me dá. Será que você não está se limitando? Ou será que você não está limitando o seu próximo, o seu cliente? Será que a prevalência da sua religião não te impõe preconceitos? Só quando você conseguir se livrar desses pré-conceitos religiosos que você carrega, é que você vai estar aberto à verdade do paciente. A ideia é que você deixe que a espiritualidade apareça dele sem qualquer restrição. É só dessa forma que você vai poder estabelecer um contato verdadeiro, aí sim, com o seu paciente e, de fato, ajudá-lo a encontrar novos sentidos para a vida dele. E, de novo, isso não tem nada a ver com os seus preceitos, com o seu Deus e com a sua verdade, tá bom? Um outro ponto que eu quero trazer com relação a usar o título de psicólogo associado a uma religião é a questão da ilegalidade. Porque é vetado ao psicólogo associar o título à religião. Você se pronunciar como um psicólogo cristão é um ato ilegal. Se a questão que se impõe aqui se refere à prevalência dos seus princípios cristãos sobre a espiritualidade do seu paciente, existe uma discrepância evidente entre o que você pensa e o que você faz já no título que você adota. Porque eu tenho certeza que quando lá no Novo Testamento se diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você sabe que lá na Bíblia eles estão dizendo para você agir na legalidade. E agir na legalidade, nesse caso, é ter uma postura profissional que admita que o ser humano é amplo, que ele é diverso, principalmente no que diz respeito à espiritualidade dele. E já que nós estamos conversando sobre esse tema específico, eu não posso deixar passar também que eu noto uma certa veia de oportunismo comercial nessa coisa de querer juntar o título de psicólogo à religião. Mas isso é uma coisa que eu vou deixar para você refletir, tá bom? A cada ano, o número de pessoas que se proclamam evangélicas tem aumentado vertiginosamente nesse país. E o mercado gospel cresce junto. Quando um líder religioso pede para que se dê preferência por um psicólogo cristão numa igreja lotada, ele gera demanda para um mercado. Fica aí a provocação para você pensar. Eu quero agradecer ao Leonardo, a Mary e a Ju Prada que responderam a minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Obrigadíssima, queridos. Eu vou responder sim as suas perguntas, mas no próximo vídeo, que é quando eu vou falar sobre como o Heidegger pensou a religiosidade e sobre como trabalhar a espiritualidade sob a perspectiva da fenomenologia existencial. É isso por hoje. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever se você ainda não estiver inscrito. Também deixa seu comentário, porque eu adoro saber o que você está pensando desse lado. Beijo grande, até a próxima, fique bem, tchau!